Olá, amigos! E neste vídeo a gente vai falar a respeito do Ceará. E aí? Ele vai descer? Vai para a Série B? Então a gente resolveu colocar aqui alguns números e de certa forma fazer algum tipo de análise para ver. Então vamos lá. O nosso campeonato, cada equipe disputa 38 jogos. Então o Ceará já disputou 32 partidas, restando 6 jogos. Então ele tem 18 pontos a disputar. Atualmente está com 34. Então o que foi que nós fizemos aqui nesses três gráficos aqui abaixo? A gente colocou o menor corte, quer dizer, aquela quantidade de pontos que o time fez em menor quantidade, um corte médio e o de maior corte. O de menor corte foi 39 pontos, que foi o próprio Ceará que fez uma vez, até naquele ano que o Cruzeiro caiu. E com 39 pontos ele conseguiu escapar. Se a gente fosse basear por esses 39 pontos, que eu creio que não vai ser o suficiente para passar, ele teria que conquistar apenas 5 pontos ou 2 vitórias. O corte médio de 43 pontos, ele teria 9 pontos para conquistar, seriam 3 vitórias. Mas eu creio que vai ficar no maior corte, ou seja, 46 pontos ou 45, que é aquele número mágico que os estatísticos dão para um clube não cair. Então, se for 46, ele teria que conquistar 12 pontos, que é igual a 4 vitórias. Então, se a gente analisar hoje, depois de 32 rodadas, o 16º colocado, que é o primeiro clube fora da zona do rebaixamento, que é exatamente o Ceará com 34 pontos. Ele disputou 32 partidas. Nessas 32 partidas, o número máximo de pontos que ele poderia fazer era 96 e conquistou 34. Então isso dá um percentual de aproveitamento de 35%. Ora, se o campeonato todo tem 114 pontos em disputa, 35% dá 40 pontos, que seria a quantidade de pontos para não cair, levando-se em conta a 32ª rodada. Porque esse número é variável, ele pode aumentar ou diminuir. Vai depender muito do comportamento do 16º colocado no decorrer desses 6 últimos jogos que estão por encerrar o campeonato. Então a gente pode concluir o quê? Que dos 6 jogos que restam ao Ceará, ele precisa ganhar 2 jogos, que seria aquele melhor resultado em cima da análise dos 32 pontos, que seria fazer 40 pontos. Dos 18 pontos em disputa, ele tem que ganhar 6 pontos, que é exatamente as 2 vitórias. Então vamos passar para um novo quadro, que a gente vai mostrar exatamente os jogos que o Ceará tem, os jogos em casa, os fora de casa e a classificação. Vamos lá. E eu listei aqui os 6 jogos que faltam para o Ceará concluir esse ano de 2022 na Série A. Então, de cara, no dia 23 de outubro, o próximo domingo, o Ceará já joga com o Atlético Goianiense. Eu até marquei, coloquei aí esse quadrado vermelho, porque é um confronto direto. Então, esse jogo da 33ª rodada é de importância máxima para o Ceará. Ele não pode pensar em nenhum momento em derrota, porque se isso acontecer, vai ficar cada vez mais difícil ele sair, ele se segurar na Série A. Aí após o Atlético Goianiense vem o Internacional, também um jogo que o Ceará é visitante. Então são 2 jogos seguidos, o Ceará jogando fora de casa. Esse jogo contra o Internacional, dia 26 de outubro, jogo da 34ª rodada. Aí o Ceará vem aqui para Fortaleza jogar contra o Fluminense, Ceará mandante, dia 31 de outubro. E talvez com o agravante de não ter torcida. Então, o Fluminense está bem colocado na tabela e luta por uma Libertadores da América. Então, mais um jogo complicado e difícil para o Ceará. Depois, mais 2 jogos fora. Ele vai encarar o Corinthians, dia 5 de novembro, pela 36ª rodada. Depois o Avaí,
que eu também estou considerando um confronto quase que direto. O Avaí está um pouco distante do Ceará, está com 28 pontos, mas ele está muito interessado em querer sair dessa zona do rebaixamento. Então ele vai fazer de tudo para não cair. E o último jogo do Ceará, que é contra o Juventude, que é o lanterna da competição, vai ser dia 13 de novembro, fechando o campeonato, ou seja, a 38ª rodada. Então aqui ao lado eu coloquei a atual classificação, eu estou falando da 32ª rodada, após os 32 jogos. Então no 15º lugar a gente tem o Coritiba com 34 pontos, o Ceará na 16ª também com 34 pontos, aí na 17ª o Cuiabá com 31, 18ª o Atlético Goianiense com 30, esses dois candidatos diretos a querer subir e a brigar com o Ceará por essa vaga de não cair para uma segunda divisão. 19º o Avaí com 28 pontos, um pouco mais distante, mas também brigando para não cair. E em 20º Juventude com apenas 21 pontos, eu creio, já caiu sem nenhum tipo de chance mais para prosseguir na Série A. Bem, amigos, eram esses números aí que eu queria passar para vocês. Se gostaram, por favor, dê o seu like, continue assistindo aqui os vídeos do canal e até uma próxima análise. Valeu!